render de novo a Ele e o adorarmos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vou pedir às meninas que já vinham aqui à frente, por favor, e toda a igreja que se coloque de pé. Nós vamos orar nessa manhã. Quero te convidar a orar, curvar sua cabeça e a entregar seus pensamentos e seu coração nas mãos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse domingo. Quero te agradecer por cada vida aqui presente. Exaltado e bendito seja o teu nome, ó Deus. Tu és santo, tu és poderoso. Não há outro como o Senhor. E te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Mesmo sendo tão grande, o Senhor nos ama e nos dá o privilégio de te servir, de ofertar a Ti. E ainda ouviremos da Tua palavra, Senhor. Te louvamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor não cessou a Sua fala. Te louvamos, Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença. Recebe o louvor, recebe a adoração. E tudo aquilo, Senhor, que está em nós, está em nosso coração, Senhor, que se não for bom, ó Pai, seja retirado, Senhor. Queremos te ofertar o melhor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém está sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subirei
a Deus, devemos ter essa esperança, nutrir essa esperança da volta do nosso Senhor. Às vezes, eu tenho a impressão de que nós vivemos num mundo de cristãos que já não aguardam pela volta do Senhor, que vivem como se só fossem viver aqui, como se o melhor de Deus só pudesse ser dado aqui, quando o melhor de Deus já foi dado, que foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ler rapidamente. Eu peço que a igreja ouça Salmos 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Salmos 19, 14. Lerei mais uma vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Possamos buscar a presença desse Deus constantemente, esperar a salvação em Cristo Jesus e anunciar o Evangelho, viver no Evangelho, viver uma vida cristã sadia que anuncia Cristo Jesus. Nesse momento eu convido os irmãos, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, quem trouxe o seu mantimento, é a hora de você trazer aqui à frente. É o momento em que você vai louvar ao Senhor com aquilo que você trouxe. Você que está em casa participando dessa gravação, você também pode ser participante dessa obra, que vai aparecer os dados da igreja para que você possa fazer o Pix ou depósito. Quem optar por Pix ou depósito, avise o pessoal da tesouraria a que se destina a oferta, para que eles possam manusear bem. Enquanto louvamos, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, louvando o nome do Senhor.
fazendo coreografia, que coisa mais linda. Princesa. Nós vamos agradecer pela oferta. Vou aproveitar e pedir a Ângela para orar pelas ofertas. Senhor, somos gratos pelo Senhor, Deus, pela noite que passamos, ó Pai. Muito obrigada, meu Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor continua cuidando de cada um de nós, ó Deus, e estamos alegres, Senhor, de estar na Tua casa nesta manhã. Obrigada pela semana que passamos, ó Deus. Sabemos que cada um teve as suas dificuldades, mas isso não foi, Senhor Deus, impedimento para que Teus servos estivessem aqui, Pai querido, para Te cultuar, adorar e bendizer o Teu nome, pois entendemos que só o Senhor é digno, Senhor, de receber, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e receber também a gratidão dos nossos corações, ó Pai. Por isso entregamos este culto ao Senhor nesta manhã. Viemos cultuar a Ti, Pai querido, porque entendemos que o Senhor tem provido sobre as nossas vidas, o Senhor tem se cumprido as suas promessas, ó Deus querido, sobre o lar de cada um dos Teus filhos fiéis. Palavra do Senhor que não deixaria faltar, Senhor Deus, o alimento, a farinha na panela. E nós somos gratos, Senhor Deus, por esse cuidado do Senhor. Temos visto, Senhor Deus, coisas tão difíceis nesta terra, mas o Senhor tem guardado os seus, ó Pai. Pai, muito obrigada. Obrigada pela vida dos Teus filhos que ofertam o Senhor nesta manhã, entendendo, meu Senhor da glória, que deve entregar aquilo que pertence ao Senhor, por obediência à Tua palavra, Senhor Deus, confiando também nas Tuas promessas, como diz lá em Malaquias, ó Pai. Senhor Deus, continue provendo, Senhor Deus, no celeiro dos Teus filhos, não deixando faltar, Senhor Deus, nada daquilo que for necessário, ó Pai. Às vezes pedimos tantas coisas, ó Pai, mas não é necessário, pois o Senhor sabe aquilo que é necessário por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado. Aqueles porventura estão com dificuldades, Senhor Deus querido, abra a porta de emprego. Aqueles, ó Deus querido, que não tem condição de ofertar ao Senhor por falta de trabalho, que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego para os Teus filhos, ó Pai. Mas aqueles que têm negligenciado na Tua presença, toca os corações, faça despertar do sono que ainda dorme, meu Senhor. Ah, Deus, graça, nós Te rendemos por tudo nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da PIB de Jardim Monteiro. Obrigado porque o Senhor tem suprido as necessidades da Tua casa. O Senhor tem feito multiplicar de uma forma tremenda, maravilhosa no meio da Sua igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco, sentimos aqui a Tua presença, Pai. Que o Senhor continue se manifestando através dos louvores da Tua palavra, Senhor, que será proferida nesta manhã. Por certo, o Senhor já tem aquilo, Senhor Deus querido, que vem de encontro aos nossos corações. Pai, nos faça atender, Senhor Deus querido, somente está atento à Tua voz. Pai, muito obrigada por tudo. Oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Ontem nós tivemos a programação dos avós, ou da feliz idade, ou da melhor idade. A Deise quer falar alguma coisa a respeito da programação? Gente, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu estava de frente, então, se eu falar, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, eu queria saber se uma pessoa que participou gostaria de falar. O que achou? Gente, todo mundo... Ah lá, vem Maria Célia. Bom dia, igreja. Como se diz, né? Quem não veio, perdeu. Mas teremos outras oportunidades. Sabe que foi maravilhoso? Maravilhoso. Todos saímos contentes, alegres. Quem chegou triste, a tristeza ficou do lado de fora. E é isso que Deus faz. Queremos mais, hein? Não esqueçam da boa idade. Da melhor idade. Bênção. Não, sim, bênção. Meus irmãos, hoje à tarde nós teremos a reunião da comissão, esqueci o nome do primeiro nome, só lembrava da sucessão, da comissão da sucessão pastoral. Nós teremos aqui às 17 horas. Eu vou perguntar, não precisa me responder, é para você. A igreja tem orado pelo processo de sucessão? Não precisa se manifestar. Meus irmãos,
A gente precisa clamar ao Senhor, orar a Deus, jejuar, chorar. Orar é pouco. A gente precisa buscar relacionamento com Deus para que Ele cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. Amém? Então, ore pela comissão. Hoje nós decidiremos os nomes que nós traremos oficialmente para a igreja. Antes de trazermos o nome oficialmente para a igreja, os pastores deverão ser comunicados. Então, dos 4 que a gente trouxe para pregar aqui o dia todo, 2 receberão o nosso convite. Por que, mais uma vez eu vou explicar, para que isso não fique, para que não paire dúvida sobre a cabeça dos irmãos. E eu explicarei quantas vezes forem necessários. Por que eu não trago os 4 para que a igreja decida? Porque eu não posso dividir o quórum da igreja em 4 votos. Eu preciso que o pastor que ganhe efetivamente tenha a maioria, para que ele entenda que ao assumir o cargo, ele tenha com quem trabalhar. Foi assim nas igrejas por onde eu passei, foi assim nos processos de sucessão pastoral por onde eu andei. E se eu dividir o voto em 4, mais uma vez, um pastor pode ganhar com apenas 25,1% dos votos. E creio que nenhum pastor se sentiria confortável ganhando com essa margem. Porque seriam efetivamente as pessoas que trabalhariam com ele. É claro que é uma democracia. Eu perco, mas continuo apoiando o trabalho. Só que ninguém se sente confortável ganhando com 25,1% dos votos. Por isso eu não posso trazer 4 nomes para a igreja. A igreja precisa se definir entre 2, para que a pessoa que vai vir possa se sentir efetivamente escolhida pela igreja e designada por Deus para esse ministério. Amém, irmãos? Amém. Continue orando pelas nossas vidas. Ficou algum anúncio de fora? Programação das crianças, 29, 30 e 31, não é isso? 30 e 31. Programação das crianças, 30 e 31. Meus amados, a programação é para as crianças, mas nós vamos ter aqui palestra para os pais. A gente vai ter criança da comunidade, criança vizinha nossa, consequentemente responsáveis. A gente tem propaganda circulando no bairro com carro do som. Então, meus irmãos, é só para o Ministério Infantil estar aqui organizando? Eu preciso que a igreja se comprometa com essa ação de evangelismo. Para que nós, além de enchermos esses bancos que estão vazios, que essa não é a nossa única preocupação, para que nós possamos evangelizar, receber, abraçar aquelas pessoas que estarão aqui no dia da programação. Amém? Podemos contar com a igreja, amém? Amém. Eu vou orar mais uma vez. Senhor, te louvamos por esse dia. Quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, pelas bênçãos que tem nos concedido. Quero te agradecer por esse ministério, ó Deus. Cumpra a tua vontade, não a nossa, Senhor. Não é aquilo que nós desejamos, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, é perfeita e agradável, Senhor, não para as minhas necessidades, ó Pai, mas para que o teu evangelho, Senhor, seja pregado, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, para que a tua vontade seja cumprida nesse ministério, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado. Abençoe cada ministro, Senhor, cada componente desse ministério, ó Pai. Toma a programação infantil, Senhor, que vai acontecer no dia 30 e 31. Desde já, Senhor, toca nos corações, traga as crianças que precisam estar aqui, os pais, para que recebam da tua palavra, Deus, e que possamos com ousadia pregar o teu evangelho e viver o teu evangelho para essas vidas. Eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar aqui à frente o pastor Tiago, que prontamente aceitou o nosso convite. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente nessa manhã. Fique à vontade, pastor.
Bom dia, meus irmãos. Também a gente tem essa dificuldade. Ninguém quer lixo perto. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Melhorou um pouquinho, a gente vai ficar animando de acordo com o bom dia dos irmãos. Porque eu confesso ao irmão Rafael que eu tenho sido testado por Deus, um teste de Deus. Sempre que alguém me oferece um convite, é para um dia que eu tenho compromisso. Mas hoje não. Hoje eu sou professor de EBD, então já tinha passado a responsabilidade do domingo passado, né, para um colega, nosso pastor, e ele prontamente já atendeu o nosso convite. Eu não estava muito à vontade, mas eu participei da EBD. E hoje eu estaria lá ajudando ao professor, que é um diácono. E graças a Deus, Deus me deu a alegria de estar mais à vontade e estaria indo, não é, lá no dia 17, lá na igreja Jardim Nova, Guaratiba, também. Parece que o pastor João deve saber disso. Eu fiz o convite, né, porque não se encaixava nas minhas propriedades. A igreja me convidou para falar uma coisa que eu não tinha competência para falar. Pedi à igreja, então, convide a outro, então foi resolvido. Deus abençoou, e a igreja já me trouxe de volta a informação, o pastor João também estava na situação. Eu fiquei muito feliz de eu desconvidado, eu fiquei feliz por ser desconvidado. Quase que em cima da hora o irmão Rafael me convida. Mas, meus irmãos, quando Deus quer falar uma coisa, Ele faz isso. Mobiliza, tá bom? Irmãos, hoje Deus quer que nós falemos sobre... Cadê o Marcos? Saiu, né? É o Marcos ali. Não é proscuneia, não é latreia, não é tresqueia, é omnividência. Sabia que você ia gostar. Então, meus irmãos, eu vou orar a Deus, pedindo permissão a Deus para falar sobre este assunto. Omnividência. E depois estaremos lendo Marcos 2:8. Bendito Deus eterno Pai. Obrigado por esta áurea oportunidade de estar aqui na Primeira Igreja Batista, no Jardim Monteiro, para conversar sobre assuntos concernentes à Tua Palavra. Habilita-nos a usar da mesma. Unge os meus lábios, unge os meus ouvidos, unge os nossos ouvidos, os nossos corações, e assentados como estamos, possamos receber o impacto de Tua soberana palavra. Nós assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Leiamos, meus irmãos, portanto, talvez na versão que eu tenho aqui, e eu não vou enxergar de jeito algum, os irmãos já sabem que eu estou, graças a Deus, nos detalhes finais de minha operação de catarata. Todos os trâmites foram feitos. Marcos 2, versículo 8. Na versão que eu tenho aqui, versão corrigida, eu acredito, Atos 2, 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus consegue ler meus pensamentos. É sobre isso que vamos falar. Jesus
consegue ler meus pensamentos. Vamos aproveitar e ler também Provérbios 15, versículo 3. Onde fica Provérbio, meu Pai do céu? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Fica com certeza. Depois de Salmos. Mamãe me ajudou bastante. Depois de Salmos. Provérbios 15, apenas o versículo 3, também na versão que nós temos aqui, meus irmãos, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No texto em que acabamos de ler, meus irmãos, Marcos 2, de 1 a 8, Jesus acabara de curar um paralítico levado por 4 homens. Um assunto maravilhoso para nós pregarmos, mas hoje não. E a cura, todo aquele envolvimento. Mas, meus irmãos, queremos mesmo falar sobre como Jesus consegue ler pensamentos. Na nossa cabeça, isso não casa. O que eu estou pensando? Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão ouvindo? Os irmãos sabem o que eu estou pensando? Não sabem, irmão. E nem eu sei o que os irmãos estão pensando. Mas Jesus consegue ler pensamentos, ver pensamentos. Os escribas estavam tramando alguma coisa contra Jesus, mas Jesus em seu espírito, o versículo 2 fala, Jesus em seu espírito, e Jesus conhecendo logo em seu espírito, Jesus lá dentro do seu espírito, e é aí que nós vamos entrar em 4 atributos do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus é Deus, e Jesus é Deus. Por Jesus ser Deus, Deus possui mais de 100 atributos, ou seja, qualidades que só Ele tem na totalidade. Há várias divisões dos atributos. Quem está estudando para pastor, quem é pastor, sabe que há várias classificações de atributos morais, intelectuais, sociais. Há os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Dos atributos comunicáveis, amor, benignidade, significa comunicar, significa doar, tá, gente? Comunicar, compartilhar. Jesus também compartilha conosco, dá um pouquinho da sua bondade, e nós somos bons naquele pouquinho de bondade que Jesus nos dá. Benignidade, nós somos benignos, aquilo nasce o bem, também um pouquinho de Deus em nós. Mas também tem incomunicáveis. E entre os incomunicáveis estão onipotência, todo o poder em Jesus. Omni é latim, tá? Mas passou para o grego omnia. Vamos lá. Omni significa tudo, todo. Tudo, todo, de todas as formas, tá? Porque tudo, todo pode ainda ser relativo na nossa concepção. Tudo que eu falar, pronto, aí já não é mais tudo, já não existe mais a questão absoluta, mas quando se refere a Deus, tudo é tudo. El Shaddai, em grego. El Shaddai, lá em cananita, a expressão El. Deus Todo-Poderoso. Então, quando se trata de tudo e todo para Deus, é tudo mesmo. E o nosso Deus tem todo o poder, omnisciência. Omnisciência, todo o saber, todo o conhecer. Deus conhece tudo. Tem transcendência.
a transposição de todos os limites, e aí os irmãos vão ver aqui dentro do texto que são todos os limites no tempo e no espaço, ou seja, o Senhor Jesus transpõe, é Deus, por ser Deus, transpõe todos os limites no espaço, para frente, para trás, para os lados, no tempo e no espaço. Hoje, ontem, amanhã, para a eternidade afora, para frente e para trás. É bom nós sabermos tudo isso para nós entrarmos no sermão. E também tem um termo que até mexe comigo. Imanência. A imanência é a existência por si só. Observa bem. Existem os seres concretos e os seres abstratos. Os seres concretos existem, mas os seres abstratos precisam de alguém concreto para possuí-lo. Eu, um ser concreto, tenho fé, mas fé só existe porque um ser concreto nutre fé. Eu tenho fome. Fome é um ser concreto, mas depende de alguém para... Então, imanência não cabe nessas coisas concretas e nem no ser humano, mas Deus é imanente. Jesus, por ser Deus, é também imanente. Existe por si mesmo. Deus é um ser incriado. E Jesus também é um ser incriado, porque Jesus existe desde a fundação do mundo. Jesus encarnou, mas ele existe desde a fundação do mundo. Bom, e vamos parar por aí, porque existem muitas questões. Os escribas nem de longe imaginavam que Jesus estava lendo os seus pensamentos, lendo as suas mentes, e vendo com a maior clarividência a fé dos 4 homens que carregavam o paralítico. Os irmãos conhecem essa passagem. E Jesus, vendo a fé deles, isso está lá no outro capítulo, no capítulo 3, verso 3. Observa bem, Jesus, a Bíblia não diz que o paralítico estava com aquela fé toda para ser curado, mas aqueles 4 homens, estivemos pregando sobre isso, né? Aqueles 4 homens tinham uma fé tamanha que romperam todos os obstáculos, subiram, destelharam uma casa e levaram aquele paralítico para ser curado, num sábado. E aí o que acontece? Jesus, vendo a fé deles, então a fé daqueles 4 permitiu que Jesus alcançasse com a sua misericórdia a cura daquele paralítico. Agora, os escribas e fariseus não viram. Jesus viu o que estava dentro do coração de cada um. Eles estavam arrazoando. Arrazoar é tramar, conversar. Arrazoar é traçar detalhes na razão. O que vamos fazer para atraí-lo e matá-lo? Os irmãos ficam pensando que isso é muito difícil de acontecer nos dias de hoje. Não, existe isso também. Mas por que eles estavam querendo matar Jesus? Porque Jesus estava se passando por Deus. Mas quem é esse que pode perdoar pecados, senão Deus? Nisso, os escribas estavam corretos. O que eles não estavam corretos é em saber que Jesus é Deus. E Jesus é Deus. Ele disse mesmo, João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. E em João 14, verso 9, Jesus fala para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não conseguem perceber que eu e o Pai somos a mesma pessoa? Vamos dar continuidade. Por isso, meus irmãos, nós queremos refletir um pouco sobre esta realidade. A onisciência, a transcendência, a imanência e a omnividência de Jesus. Ele sabe tudo o que acontece com todas as pessoas no tempo e no espaço e percebe, vê,
com a maior clareza tudo simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo, a onisciência, que quer dizer que Jesus tudo sabe, é algo que nós precisamos mergulhar nela pela fé. Porque com toda a ciência que o homem pode adquirir, não vai chegar nos pés de compreender a sabedoria de Jesus, a ciência de Jesus, até onde ele sabe, porque nós somos seres limitados. E a nossa limitação impede de enxergar, até pela fé, o que Jesus pode ver, o que Jesus pode fazer, até mesmo o que Jesus pode sentir. E o quanto Jesus pode abençoar. Nós somos limitados e nós fechamos a nossa mão. Eu, certa época do passado aí, cantava muito nas igrejas o hino do Oséias, irmão da Talita. O irmão conhece a cantora Talita. Ela tem um irmão chamado Oséias. Eu conheci pessoalmente a Talita, Oséias. Era uma circunstância bastante, diria assim, estranha. Porque a igreja me convidou para cantar, mas convidou também a Talita. Eu cantei o hino da Talita e o pessoal ficou achando ruim com a Talita, que estava cantando o meu hino. E ao contrário, eu estava cantando o hino dela. Lá na igreja 31 de outubro, no dia que a igreja nasceu. Então, derrota não é coisa de cristão. Lá no final desse hino, tem assim: não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino, no meu nome você pode tudo o que quiser. Essa expressão, não limite o poder divino, ficou na minha cabeça. Ninguém pode limitar o poder divino. O poder divino é ilimitado, mas o saber divino também é ilimitado. O ver, o enxergar divino também é ilimitado. Por isso, meus irmãos, Deus numa só visada. O que é visada? A gente pensa que visada é visão. Não, visão é a possibilidade de ver. Mas visada é a quantidade de visão que eu tenho. Ou seja, eu estou olhando para os irmãos. Numa só visada eu consigo ver todos os irmãos que estão à minha frente. Porque Deus me deu esse poder da visão. Muito mal, porque eu estou vendo tudo embaçado, mas Deus me deu. Mas o Senhor Jesus vê de forma diferente, meus irmãos. O Senhor Jesus vê não só o que está à frente, mas o que está nos flancos, na retaguarda. Jesus vê o que está dentro do teu coração. Ainda há pouco a irmã orou aqui: Senhor, tu que sondas os corações. Estava prestando atenção na oração da irmã. O nosso Deus pode entrar dentro do nosso ser e enxergar tudo o que está se passando em termos físicos, extrafísicos, psicofísicos, espirituais, emocionais, morais, éticos. O Senhor Jesus pode enxergar tudo o que está acontecendo dentro de mim, dentro de você, ao mesmo tempo, dentro de toda a humanidade, de todos os cosmos. Se existir seres vivos ou seres humanos, que não acredito, Deus pode ver. Muito mais, Deus pode ver o teu passado e o teu futuro. Deus pode ver agora o pastor Tiago sendo pensado. Pode ver sendo gerado. Pode ver lá crescendo. Pode ver o pastor Tiago pecando. Pode ver o pastor Tiago pedindo perdão. Pode ver o pastor Tiago sendo perdoado. Pode ver o pastor Tiago preparando o sermão. Pode ver o pastor Tiago agora pregando. Pode ver o pastor Tiago pensando no que vai falar. Mas pode ver o pastor Tiago amanhã, depois que passou tudo isso, feliz porque esteve aqui.
pode ver o pastor Tiago amanhã, depois de amanhã, um dia qualquer, morrendo, com as suas mazelas, com as suas lutas, se não tiver convertido, indo para o inferno, mas se tiver consciente da sua salvação, com certeza da salvação, entrando no céu e nesse exato momento, sendo recebido de pé pelo Senhor Jesus, como aconteceu com Estevão. Jesus vê. A omnividência de Jesus não é só elástica, ela é total e absoluta. Jesus via o que passava no coração dos escribas e fariseus. Os escribas doutores da lei e os fariseus zelosos da lei, mas Jesus estava vendo a imundície que estava nos seus pensamentos. Lá no capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus teve pena deles. No capítulo 2, 8, e Jesus ali estava vendo o arrazoado, o que eles estavam pensando, lá no canto pensando, e Jesus, para provar que estava vendo, o que vocês estão aí arrazoando entre si? Aí os irmãos podem pensar assim, pastor Tiago, como é que o senhor sabe que Jesus estava, como você pode provar que Jesus estava vendo o arrazoado dos escribas? Eu posso provar na Bíblia. Quer ver? Jesus fala com os escribas e fariseus, o que vocês estão arrazoando entre vocês? Qual é mais fácil? Peraí. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda. É sobre isso que eles estavam pensando. E a Bíblia registra, meus irmãos, por que eu estou falando isso nesta manhã? É porque, a irmã falou ainda há pouco, é porque às vezes nós não olhamos para um Jesus ilimitado, por um Jesus onipotente, para um Jesus onisciente, para um Jesus onividente. Nós olhamos para um Jesus limitado igual a nós, e nós deixamos de pedir a bênção do Senhor Jesus por lermos, por nossa leitura limitada, frágil, um Jesus completamente deficiente em termos espirituais. Um Jesus que não serve para nada. Porque o pedido que eu posso fazer a você e eu vier fazer ao Senhor Jesus, eu estou dizendo que Jesus não serve para nada. Eu posso pedir para você, por que eu tenho que pedir a Jesus? Eu posso confessar a você, porque eu tenho que confessar a Jesus. Eu preciso entender que o Senhor Jesus é Deus. E por ser Deus, Ele pode sofrer comigo, Ele pode me ajudar a crescer, Ele pode me ajudar a entender a minha vida, a minha personalidade, o meu caráter. Ele pode ajudar a entender o que eu estou passando, o que eu estou pensando, o que eu estou decidindo. O irmão falava aqui em sucessão pastoral. Depois eu vou ler para você, Ezequiel 34, 16. Vamos lá, 23. Ezequiel 34 a 23. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo o melhor de nós, mas se nós não consultarmos todos a Deus sobre o que fazer em todas as relações da vida, nós estamos falhando. Nós pertencemos a Deus, nós servimos a Deus, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, adotados por Deus. Nós devemos todas as nossas ações, reações, atitudes, éticas, emocionais, sentimentais e principalmente espirituais a Deus. Se nós não entregarmos nossos sentimentos a Deus, meus irmãos, sinceramente, nós estamos correndo um grave perigo, porque nós somos gerados hoje em pecado. Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, desde da prática pecaminosa de Adão e de Eva. Nós vamos repetindo essas fases de pecado, e toda vez que nós agirmos, precisamos pedir perdão dos nossos pecados, conscientes ou inconscientes, pecados que nós sabemos ou que nós deixamos de saber, pecado
que nós cometemos ou deixamos de, o certo que Tiago diz isso. Aquilo que é certo que deixamos de fazer é pecado. Aquilo que é errado que fazemos é pecado. Mas aquilo que omitimos também é pecado. Existe pecado por omissão, por comissão, por obras e pensamento. Por isso nós devemos pedir perdão sempre a Deus, em nome do Senhor Jesus, porque Ele pode perdoar pecados. Sim, Senhor, os escribas e fariseus estavam errados, mas Jesus estava vendo. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus gerado. Porque nós somos filhos de Deus, mas Israel também é filho de Deus. E o mundo todo é filho de Deus. Deus é o único Pai absoluto. Pode pesquisar em qualquer documento, livro. Deus é o único Pai absoluto. Porque Deus é Pai 4 vezes. Deus é Pai por geração. Em Maria, Deus gerou o Filho. Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo por geração. Deus é Pai por eleição do povo de Israel. Deuteronômio 32, 4. Deus é Pai por Israel e Deus chama a Israel de filho. Deus é Pai também por adoção. 1 João 1,12. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas é muito importante sabermos também que Deus é Pai de toda a humanidade por criação. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, e Jesus nos orienta na oração do Pai Nosso a chamar Deus de Pai, é porque Deus é Pai. Então, toda oração que nós fazemos, toda oração que nós fizermos, toda oração que nós podemos e devemos fazer, será sempre a Deus, o nosso Pai. Quem orar ao Espírito Santo não está errado, mas você está deixando parte da Trindade de fora da tua oração, seja de agradecimento ou seja nas petições. Você deve sempre orar a Deus. Porque o Espírito Santo está na tua oração. O Espírito Santo pega a tua oração, está lá em Apocalipse 8:11, alguma coisa assim, em que o Espírito Santo determina aos anjos para pegar as tuas orações, colocar numa taça e levar a Deus. Olha lá, meu irmão. O Espírito Santo toma conta das tuas orações. E em Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo geme com espíritos e com gemidos inexprimíveis por você e por mim. Ele é nosso intercessor. Então você ora a Deus em nome de Jesus, porque Jesus também é nosso intercessor. João 8:34, está à direita do Pai, intercedendo por você. Mas muito mais importante do que tudo que eu acabei de falar agora, é que você ora a Deus dentro do teu coração. É ali que Deus habita. É ali que a Trindade habita. João capítulo 14, 16, verso 23. Jesus, então, é Deus, possui todos os atributos divinos e está na Trindade morando em meu coração. Por isso, não posso duvidar do Senhor Jesus. Eu não posso duvidar de Deus e também não posso duvidar do Espírito Santo. O fato de os escribas não conhecerem a Jesus contribuiu para que as Escrituras registrassem e nos fornecessem mais esse precioso ensinamento a respeito do Mestre, que é Jesus Cristo onisciente. Sabe tudo o que pensamos mesmo antes de ser pensado. Isso também é interessante. Antes de eu pensar, Jesus sabe o que eu ia pensar. Eu ainda não pensei, mas Jesus sabe o que eu vou pensar. Mas antes de eu sentir, Jesus sabe o que eu vou sentir. Às vezes, eu fico pensando na oração de Jó. Jó fazia oração pelos seus filhos por algum pecado que eles poderiam pecar no futuro. E eu fico pensando, meus irmãos,
É uma coisa assim, sim, um pouco sem lógica, mas é bíblico. Se eu tenho meus filhos, minha esposa, eu não tenho mais minha esposa, né? Eu tenho meus filhos, minha esposa, meus filhos, meus netos, meu sogro, minha sogra. Eu posso orar por eles por coisas que eles ainda não fizeram, por bênçãos que eles ainda não receberam. Mas pela fé, eles já receberam a bênção, pela fé já foram curados, pela fé seus problemas já foram resolvidos, e eu posso fazer isso porque o nosso Deus é o Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus do amanhã. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso ele é onisciente, omnipresente. Ele está onde ele quiser, na hora que ele quiser, principalmente para me abençoar, principalmente para te abençoar. Não pensa que você está mergulhado no teu problema, mas lá Jesus não te alcança, meu irmão. Pode orar a Deus, pedir a Deus o socorro dos altos céus, porque Deus pode te abençoar sim. E se você não sabe o problema, e se você não sabe que problema virá sobre a sua cabeça, ora a Deus para que acampe os anjos ao seu redor. Ore a Deus para que vigie a sua cabeça. Estenda as mãos sobre a minha cabeça, Senhor meu Deus, para que eu não possa pecar contra ti. Coloca a tua palavra nos meus lábios e no meu coração para eu não pecar contra ti. Esta oração é porque eu confio nesta onipresença, onividência de Deus e nessa transcendência onde Deus pode ir. Eu não posso, mas Deus pode. Não existe lugar onde Deus não possa ir. E Jesus é Deus. Vamos caminhar para o fim, porque não dá para nós falarmos tudo não, meus irmãos. Eu gostaria muito de falar sobre todas essas questões. Jesus possui uma visão tridimensional, quer dizer, olha para todos os ângulos e possibilidades, espacial, temporal, sentimental, sensorial, motora e mais. Ele vê, controla e dirige toda a natureza criada e toda a criação, toda a criatura e toda a criação. Eu gosto muito de ler Salmo 100, porque fala sobre o nosso dever de louvar a Deus, né? Nós, como criatura, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, não foi Ele. E não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Mas eu gosto do Salmo 148. E os irmãos, quando lerem o Salmo 148, que é longo, os irmãos vão ver lá, não só a criatura, mas também a criação. Homens e donzelas, ventos e tempestades. Meus irmãos, tudo que se possa imaginar existir é criação de Deus, e essa criação de Deus, desculpa, eu vou cortar aí, o homem, não. Toda ela louva a Deus. Só o homem é que fecha sua boca, tranca os seus lábios, tranca sua mente e se esquece de agradecer a Deus. Mas a natureza, toda ela, nos seus trinados, os pássaros, o coachar dos sapos, e os ventos, o sibilar dos ventos. Meus irmãos, tudo louva a Deus. O homem é o único que, feito a imagem e semelhança de Deus, se esquece de que Deus é Deus. Se esquece de que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvá-lo. Esta é eu diria, é o maior crime do ser humano, é desvalorizar o sacrifício de Cristo na cruz e desvalorizar a doação de Deus do seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E toda vez que alguém aceita Jesus, não é uma dádiva especial, não, meus irmãos, é apenas um reconhecimento da soberania e graça divina.
A graça pela salvação e a soberania porque o Senhor é Senhor. Tem o irmão da nossa igreja, ele gosta muito da expressão Adonai, né? Eu gosto mais da expressão Elion, o Deus Altíssimo. Não sei por que eu gosto dessa expressão. Porque quanto mais alto você for, você ainda está muito aquém dos domínios de Deus. Lá Ele também está te abençoando. Mas tem também Eloá, o Deus de todas as situações. Não dá para nós entendermos a totalidade da expressão Eloá. É nome de mulher, né? Eloá. E Elohim é a totalidade de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tudo isso está ligado à nossa compreensão de Deus. Nós compreendemos o mínimo porque esse mínimo nos abastece e nos satisfaz. Como Paulo diz, a tua graça me basta. Não há obstáculos para a visão do Senhor Jesus. Assim como não há obstáculos para a atuação do Senhor Jesus. Ele é o autor da criação, o autor da nossa salvação, fonte de todos os recursos. Ele alcança todos os nossos recônditos e resolve todos os nossos problemas. Não há limites para Jesus. Às vezes não paramos para pensar nos recursos que o Jesus tem para nos abençoar, assim como nas impossibilidade de fugir das suas mãos. Jesus é Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, 7, diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Jesus deu ordem ao vento e ao mar, e eles obedeceram imediatamente, e ele acalmou a tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Quantas vezes, meus irmãos, praticamos ilícitos e mergulhamos nossa cabeça no travesseiro e acreditamos que estamos livres do castigo divino, assim como Jesus estava olhando com maior calma para os arrazoados dos escribas, que o criticavam, porque curar aquele paralítico num sábado, ele está vendo as nossas negligências, nossas ausências, nossas beligerâncias contra os nossos irmãos. Jesus vê pensamentos. Meus irmãos, é difícil de acreditar, mas é verdade. Ele lê e vê, mas também nos perdoa os pecados quando nós os confessamos. Ele também tem poder sobre todos os males que nos ferem. A nossa ingenuidade diante de Deus chega a ser ridícula, meus irmãos. Fugimos para outra igreja, fugimos para outra cidade, fugimos para outra denominação e nada disso resolve os nossos problemas. Precisamos enfrentar os nossos fracassos, nossas faltas, nossas frustrações, nossos erros, com uma confissão sincera ao nosso Deus. Sabemos que é difícil, mas sabemos que é a única solução para as nossas vicissitudes diante da culpa. Pensemos nisso. Quando eu falei ali beligerâncias, eu fiquei pensando no irmão que tem na minha igreja. Ele não gosta que eu falo uma palavra que não é do contexto. Beligerâncias são guerras, meus irmãos, e há guerras dentro de nós. Às vezes guerreamos contra o inimigo, graças a Deus, mas deveríamos entregar essa batalha para o Senhor Jesus. Ele é nosso general de guerra, ele vence essas batalhas. Não precisamos lutar contra as potestades. Nós não precisamos, é só depositar o nosso ser nas mãos do Senhor Jesus. Ele guerreia por nós. Jeremias 1, 29, o Senhor luta por nós e vence. Agora tem aquelas beligerâncias, aquelas guerras que são nossas, das nossas frustrações, da nossa guerra, dos nossos problemas com o nosso vizinho, com o nosso irmão, às vezes com o nosso irmão do lado. Eu tenho guerra com o meu irmão do lado, e o meu irmão não consegue entender que essas dificuldades são por eu ser humano igual a ele, mas também por não deixar nas mãos do Senhor Jesus todas as nossas vicissitudes. Conclusão. Muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, acreditam em um Jesus limitado. Um Jesus apenas humano, desprovido dos atributos de Deus. Por este motivo, o desmerecem.
porque desconhecem possibilidades de bênçãos sobre suas vidas. Há líderes evangélicos envolvidos nos ensinos da palavra e no crescimento dos obreiros, que ainda oram sem mencionar o nome de Jesus nas suas preces. Outros não oram em nome de Jesus. Isso prova que não leem a palavra de Deus, que afirma que Jesus é Deus, que Jesus possui os atributos de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Em João, capítulo 4, versículo 2 e 3, a Bíblia determina que observemos os espíritos. Se eles afirmarem que Jesus veio em carne, é de Deus. Mas se não afirmarem que Jesus veio em carne, não é de Deus. E por que isso? Porque precisamos crer no nome, no Jesus Cristo homem, e conhecer e crer no Jesus Cristo Deus. Em João 10,30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Não podemos dissociar o Filho do Pai, ou o Pai do Filho, ou ainda ambos do Espírito Santo. Jesus diz em João 14,2: credes em Deus, credes também em mim. Em 14,9 já disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E para concluir o texto, Jesus em João 14,23 diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Creio, meu irmão e meu querido ouvinte, Jesus é Deus, e pode ver sim o que estou fazendo, o que estamos fazendo, o que estou pregando, o que estamos pregando, o que eu estou lendo, o que estamos lendo, o que eu estou sentindo e o que nós estamos sentindo, e o que eu estou pensando, o que nós estamos pensando. Deus nos abençoe a todos e que todos nós reconheçamos que Jesus é Deus e que Ele pode ler os nossos pensamentos. Bendito Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra lida nesta manhã sobre a onividência divina em Jesus. Esclarece aquilo que nós não pudemos expor, aquilo que não pôde ser internalizado nas nossas mentes. Perdoa nossas faltas, aumenta a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu vou passar a palavra ao nosso dirigente, mas eu vou encerrar, né, o culto. Mas antes eu quero soltar um playback. Não sei se alguns aqui, pode soltar, suportam a minha voz, mas às vezes eu canto, não é porque quem canta os bares espantam, é porque eu gosto muito de louvar a Deus. Ele está ali passando, vou molhar minha garganta. A ditosa cidade parece ser linda. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos
que andaram por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo, Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubim ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Todos nós iremos para o céu. Essa é a nossa esperança. Todos que aceitaram a Jesus. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, nessa linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Verei anjos e querubim ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Bênção demais. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida do pastor Tiago, que atendeu prontamente o nosso convite. E o Senhor queria falar essa manhã e por isso trouxe o pastor aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu irmão João, eu peço só um tempo para minha equipe fazer o figurino.